É uma grande alegria de poder dirigir-me a todos os portugueses através deste meio. Portugal atravessa uma grave crise, uma das piores da sua história. A soberania de Portugal está gravemente ameaçada. A história revela-nos que sempre que o país ficou enfraquecido, aumentou a vulnerabilidade da nossa independência. Até a razão que nos reúne hoje, no dia 1 de dezembro, está a ser posta em causa e esta data pretende ser esquecida por muitos. Uma data que une todos os portugueses, ao contrário de outros feriados que comemoram épocas de conflito e até de guerra civil entre os portugueses. A atual e humilhante dependência de Portugal dos credores internacionais é comparável, se não pior, à que resultou da crise financeira de 1890-92, com tão graves consequências para a nação e que levou ao fim do regime da monarquia democrática de então. Tão importante como resolver a complexa situação interna que exige inevitáveis medidas de austeridade é analisar as razões que nos levaram ao estado em que hoje nos encontramos. Torna-se urgente proceder através de um amplo debate nacional a uma rigorosa e descomplexada análise dos modelos económicos e políticos que estiveram na origem do empobrecimento do Estado. Será que o povo se identifica com os seus formais representantes? Será que a nossa democracia deverá ficar confinada a um modelo que já demonstrou não ser suficiente e eficaz? Cada vez é mais notório que os portugueses não se revêem no modelo em vigor. Por que não considerar outras instituições complementares, criando um tipo de representação mais diretamente relacionada com a população, por exemplo, oriunda dos municípios, modelo este com raízes profundas nas tradições históricas e culturais de Portugal. Também no campo económico necessitamos trabalhar para melhorar a nossa autossuficiência através de estímulos e incentivos para o desenvolvimento da indústria nacional e para a recuperação prioritária tanto das atividades agrícolas como das relacionadas com o mar. É inaceitável que a maior parte dos alimentos que consumimos venham hoje do estrangeiro. Como repetidamente tenho alertado em anteriores mensagens e entrevistas, no atual contexto, o aprofundamento consequente das relações culturais e económicas entre os países lusófonos, mais do que um objetivo, constitui uma verdadeira necessidade estratégica que, por natural, reúne todas as condições, quer para o sucesso do desenvolvimento dos Estados-membros da CPLP, quer para o aumento do bem-estar das suas populações. De muito que se pode fazer neste domínio, cito como exemplo a criação de um espaço económico comum aos países da comunidade dos países de língua portuguesa, integrando a troca de bens produzidos no seu âmbito e o intercâmbio de jovens universitários ou em formação profissional. Acredito que a CPLP se deveria encaminhar para uma confederação dos Estados lusófonos. Mas antes da crise económica e financeira já se encontrava instalada uma crise de ordem moral e ideológica. Os tempos são difíceis, mas poderão ser mais facilmente suportáveis se os portugueses estiverem cientes de que o esforço que lhes está a ser exigido se justifica para salvar a pátria. É preciso mudar o estilo de vida que artificialmente foi cultivado nas últimas décadas e adequarmos os nossos hábitos à realidade do país. E isso tanto se aplica às famílias, aos particulares, como, sobretudo, ao próprio Estado. Exige, portanto, uma rigorosa responsabilização moral que começa pelos governantes, que, mais do que nunca,
devem esclarecer com verdade as suas ações, começando por informar a nação sobre o concreto destino dos financiamentos avultados resultantes dos compromissos assumidos pelo Estado português ao abrigo do Plano de Assistência Económica e Financeira. Perante a herança que as próximas gerações vão receber, é nosso dever contribuir para lhes facultar as melhores ferramentas para o seu futuro e para o futuro de Portugal, educando-os, informando-os com respeito pelos princípios da honra, da responsabilidade e do amor à pátria. A dúvida que hoje se coloca não é a de que país vamos deixar aos nossos filhos, mas sim que filhos vamos deixar ao nosso país. Qual é o recurso principal, o mais importante da alavanca para vencer a crise e colocar de novo Portugal no caminho do desenvolvimento e do progresso? O nosso maior valor é, como sempre foi, nas horas mais dramáticas da nossa história, o povo, a gente, as pessoas, cada um dos portugueses. Mas como é então possível que se porfie em não deixar nascer os portugueses? Como é possível que, ao abrigo de leis iníquas e antinaturais, se tenha nestes anos privado Portugal de dezenas de milhares de filhos seus? Desde 2007, milhares de crianças que hoje deviam estar nas nossas escolas, que se fecham vazias por todo o país, foram impedidas de viver pelo holocausto social do aborto livre e subsidiado. A comunidade nacional privou-se e continua a privar-se do principal recurso para vencer a crise. A presente tragédia demográfica, com taxas que já não asseguram a substituição das gerações, pronuncia que Portugal renuncia ao seu futuro. O prestígio internacional de Portugal terá levado a que em várias ocasiões me tenham convidado a mediar conflitos políticos e militares. Em alguns casos fui muito bem sucedido, como no que opunha a Indonésia, Timor e Portugal. Quero expressar, a propósito, a minha gratidão ao Parlamento da nação timorense, que num gesto que muito me sensibilizou, me confiou a sua nacionalidade. Também ajudei a desbloquear o impasse que durava há anos entre Cabinda e o governo de Angola. Espero que a autonomia concedida a Cabinda contribua decisivamente para a felicidade do seu povo. Há anos que venho alertando para o nosso modelo errado de desenvolvimento. Combati várias vezes as grandes despesas públicas não prioritárias e que não produziram bens transacionáveis. Fui bastante criticado por isso. Defendi que a nossa economia não estava preparada para a adesão ao euro por falta de competitividade. Alguns dos melhores economistas mundiais tinham a mesma opinião e hoje, infelizmente, verificou-se que tinham razão. A vontade política falou mais alto do que o realismo económico. Por outro lado, não quisemos corrigir um hábito antigo, o de gastar mais do que recebemos, ou do que produzimos. Mas as culpas da nossa situação não são, obviamente, do Estado, pois o comportamento ilógico e pouco responsável de muitos contribuiu igualmente para agravar a crise. Por exemplo, quando 1/3 das ofertas de emprego não encontram quem queira trabalhar, porque muitos preferem receber subsídios, temos de concluir que muita gente não percebeu que essa atitude é não só insustentável, como imoral. É também dificilmente compreensível que todos sejamos obrigados a pagar os prejuízos de empresas públicas e algumas privadas, geridas de modo irresponsável ou mesmo criminoso. É frequente ser-me colocada a seguinte pergunta: o que faria se hoje fosse rei? Se hoje fosse rei, gostaria de ouvir todos e cada um
dos 15 milhões de portugueses, dos que vivem cá e dos que tiveram que emigrar e que no estrangeiro tanto honram o nome de Portugal. Se hoje fosse rei, procuraria transmitir a um por um o amor à pátria que soubemos manter, pedindo ajuda pelo Portugal de nós todos. Se hoje fosse rei, pediria aos mais dotados que orientassem os de menor capacidade, mas nem por isso têm menos vontade de bem fazer. Se hoje fosse rei, procuraria acarinhar os novos e os menos novos, aptos e menos dotados, com posses ou sem elas, apontando-lhes a valorização da família, da solidariedade, dos valores que fizeram o nosso Portugal. Mas não o sou, e só o seria se e quando fosse essa a vontade dos portugueses. Por isso, resta-me hoje um apelo que de coração aqui vos deixo. Não abandonemos a terra que nos alimenta. Aproveitemos o que de bom a nossa terra tem para nos oferecer, resistindo a projetos que destruam a capacidade agrícola dos solos e, quando possível, unindo esforços numa exploração conjunta e rentável. Os produtos alimentares e seus derivados que soubermos produzir serão riquezas de todos nós. Demos sempre prioridade ao que é produzido em Portugal e o Estado que tem que dar esse bom exemplo. Preserve-se a estrutura representativa das comunidades naturais e do território nacional. As freguesias e os municípios, algumas com existência milenar, reduzindo drasticamente gastos excessivos, mas respeitando a gênese dos nossos povos. Desse educação e instrução aos que começam, formação aos que trabalham ou querem trabalhar. Porque o conhecimento é a base de todo o progresso, como prova a realidade dos reinos do norte da Europa. Transmita-se saber atualizado, diferenciem-se as aptidões, expliquem-se os valores da verdade e do bem comum, recorde-se o respeito que cada pessoa nos merece e saiba-se incutir o orgulho no Portugal que soubemos edificar. Devemos ser um Estado de Direito que deve zelar por uma verdadeira justiça. Na saúde, gostaríamos de ver protegido o nosso bem comum, maior, mais importante, a vida. Na família, deve residir o exemplo, o abrigo no infortúnio e a participação nas alegrias. À família recorremos e a família fortalecemos porque dela também dependemos. Quem de direito zele pela família, amparando quem mais idade tem. Se a família deixa de se constituir o embrião da sociedade, é toda a sociedade que ruirá. A família é, por isso, o alvo preferido dos que tal desejam. Não deixemos que tal aconteça. Confio na força anímica que, como povo, sempre soubemos revelar perante os desafios mais difíceis. Especialmente a nossa juventude, bem preparada, com a sua criatividade, generosidade e coragem, será quem irá restaurar Portugal. Acredito que os nossos governantes, aprendendo com os erros do passado recente, terão a coragem de os corrigir e a inteligência de serem coerentes, sobrepondo-se a interesses partidários. Assim, Deus os ajude e ajude Portugal.